Graça e paz, meu amado. O meu desejo, antes de mais nada, é que Deus abençoe a vida de você, mamãe, que Deus faça desse dia um dia muito especial, enriquecedor na sua vida, embora estejamos separados em alguns contextos dos nossos familiares, mas que ainda assim você possa receber o nosso abraço e todo o carinho e afeto da sua família. Eu perdi a minha mãe já há alguns anos, então eu não posso, nesse Dia das Mães, celebrar com ela mais. Porém, fica no meu coração sempre uma lembrança por tudo aquilo que ela representou. E eu posso recordar toda a influência dela em minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida da nossa família. Mamãe era uma pessoa muito preocupada com a nossa educação. Se havia algo que ela valorizava, era isso, era a educação, e ela nos estimulava, ela nos ajudava e ela nos incentivava sempre aos estudos. E, inclusive depois, quando eu já estava formado, eu percebi uma coisa muito preciosa, porque embora a mamãe não tivesse a mesma oportunidade que nós tínhamos de estudar, ela até o final da sua caminhada ela foi uma estudante. Sempre estudava a Bíblia, sempre fez cursos, muitos cursos, sobretudo na área de trabalho infantil, porque ela desejava servir ao Senhor e serviu ao Senhor durante toda a sua vida nessa área de crianças. Então ela valorizava isso em nossas vidas e ela mesma também buscava crescer nessa área na sua caminhada. Mamãe era uma pessoa que usava muito a disciplina e usava a disciplina com sabedoria. Mamãe nos corrigia sempre que nós errávamos, e nós errávamos muito. Mas ela tinha sempre muita paciência, muita moderação, muita sabedoria. Também depois eu fui entender que esse era um grande ato de amor que ela praticava para conosco e para com o Senhor. Ela entendia que nós, seus filhos, éramos dádiva do Senhor e que era tarefa dela moldar em nossas vidas a imagem de Jesus. Assim, ela nos corrigia, nos disciplinava com amor, com sabedoria, na medida certa, porque ela visava exatamente moldar em nós a imagem de Jesus. Por isso eu sou grato por toda a correção, pelo zelo dela em moldar as nossas vidas, em corrigir-nos quando errávamos e em ajudar-nos na nossa caminhada espiritual para que o nosso caráter fosse um caráter irrepreensível diante do Senhor. Mamãe era muito acolhedora, ela recebia muito bem todas as pessoas que a procuravam para conselhos, para ajuda, em visitas familiares e visitas de irmãos em Cristo e de outras pessoas. Ela sempre era muito acolhedora, muito hospitaleira. E eu lembro que esse zelo nos agradava como crianças, porque nós aproveitávamos desse zelo dela. À medida que ela recebia bem as pessoas, eu e meu irmão, minha irmã, nos aproveitávamos disso e tínhamos o prazer de compartilhar de tudo aquilo que ela preparava para aqueles que a visitavam, porque ela tinha sempre esse desejo de receber e receber muito bem todas as suas visitas. É claro que depois, quando nós nos casamos, nós passamos a ser recebidos também dessa maneira, porque ela tinha um carinho muito grande por cada um de nós. E quando nós a visitávamos ou quando estávamos com ela, ela sempre preparava algo que fosse do nosso agrado, algo para nos receber muito bem, algo para que nós nos sentíssemos realmente únicos e favorecidos por esse cuidado dela. Ela se preocupava sempre nesse sentido, em dar-nos algo que nos agradasse especificamente a cada um de nós que a visitávamos. E quando ela fazia algo que ela sabia que era do nosso agrado e nós não podíamos por qualquer razão estar presentes, fosse o que fosse, algumas vezes era um quitute muito simples, mas ela fazia e ela nos comunicava, e quando nós não podíamos ir até lá, ela incumbia o meu pai. E o meu pai tinha de deixar a casa para vir ao nosso encontro, trazendo-nos aquela encomenda
que fazia muito bem ao nosso coração. Então, nós ficávamos muito felizes com isso. É claro que essa relação, ela foi perturbada com a chegada daqueles intrusos, abusados que vieram e que roubaram-lhe o coração. Roubaram-lhe o coração e perturbaram essa sagrada relação que existe entre mãe e filho. Netos, que indivíduos perturbadores dessa santa ordem familiar, porque eles vieram e tomaram o lugar que era nosso, filhos. E então era uma coisa notória, porque ela então passou a bajular esses indivíduos. Aí, ao invés da preocupação ser conosco, filhos, a preocupação já era com eles. Aí era abobrinha para uma, era bucho para outra, era macarrão paulista para um, era bolo para outro, era o bendito, maravilhoso brotinho que era feito e ainda era compartilhado com outro, porque o coração dela se voltava nesse sentido para abençoar, para acolher, para demonstrar amor também aos netos. Dou graças a Deus porque mamãe guiou-nos no caminho da fé. Mamãe preocupou-se em ensinar-nos as sagradas letras, as sagradas escrituras. Ela nos guiou no amor a Jesus, ela nos guiou no amor à Escritura, ela nos guiou no amor à igreja, ela nos guiou no amor ao serviço cristão. Eu me lembro ainda criança, aprendendo com ela, eu e meu irmão, poesias para que recitássemos nos dias de festividade da igreja e como havia um esmero, um zelo naquele sentido, porque ela queria que dessemos para o Senhor o melhor daquilo que tínhamos. Mamãe foi uma influência muito boa, muito positiva em nossas vidas. Hoje nós não a temos. Sinto falta dela. Sinto falta, sobretudo, do seu colo, do seu conselho, da sua palavra acolhedora, da influência que ela marcava em minhas vidas, da sua paciência, da sua sabedoria em tratar com cada um de nós filhos na medida das nossas necessidades. Eu quero, então, nesse dia, deixar com você, amada irmã, mãe, o meu desejo de que Deus abençoe esse dia. Que Deus faça com que esse dia seja um dia especial, enriquecedor na sua vida. Eu creio que assim como minha mãe abençoou a minha vida, influenciou a minha vida, você tem abençoado e influenciado a vida da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Por isso, assim como minha mãe deixou lembranças na minha vida, eu tenho certeza que você tem deixado lembranças e vai deixar marcas profundas na vida dos seus filhos e do seu lar. Por isso, meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse Dia das Mães. A você, filho, o meu conselho é para que você ame, acolha, abrace, valorize, abençoe a vida da sua mãe, porque a sua mãe é uma dádiva de Deus muito preciosa que foi concedida a você e à sua casa. Deixo com a irmã aquele verso de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Deus te abençoe, amada mamãe.